pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Nessa aula dessa semana nós vamos estudar a equação do segundo grau com uma incógnita, certo? É um conteúdo novo, vai ser a primeira vez que vocês vão estar vendo esse conteúdo, certo? Mas não é difícil, só prestar atenção. Nessa aula nós vamos ver apenas a introdução, certo? E nas aulas seguintes, aí nós vamos dando profundidade ao conteúdo, certo? Então, vamos aqui para a definição de equação do segundo grau. Então, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, então a, b e c são coeficientes, certo? E A sempre tem que ser um número diferente de zero. Então, A vai ser sempre o valor que multiplica x ao quadrado, ou seja, o número, certo? Que multiplica x ao quadrado. B é o número que multiplica x. E C é o termo independente, certo? Então, vamos aqui para alguns exemplos de equação do segundo grau. Aqui nós temos uma equação, certo? 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. E por que eu sei que ela é do segundo grau? Por conta desse expoente aqui, ó. Certo? Quando vier expoente 2, então nós temos equação do segundo grau. Então, vamos tirar aqui os coeficientes dessa equação. Então, quem é A nessa equação? A é sempre o termo que multiplica x ao quadrado. Então, A é 2. Quem é B? B é o termo que multiplica x. Então, B é menos 2. E quem é C? C é o termo independente. Então, C é menos 40. Olha, gente, quando na equação nós temos os três termos A, B e C, então nós vamos dizer que essa equação é completa, certo? Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau completa, certo? Então, vamos aqui para essa segunda equação aqui. 6x ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, vamos tirar os coeficientes. Quem é A nessa equação? A é o termo que multiplica x ao quadrado. Então, A é igual a 6. Quem é B? B é o termo que multiplica x. Então, B é menos 9. E quem é C, gente? C é o termo independente que não apareceu aqui, ó. Então, quando não aparece um dos coeficientes, então ele será igual a zero. Então, aqui nós temos A igual a 6, B menos 9 e C igual a zero. Quando na equação um dos termos for igual a zero, então nós vamos dizer que ela será incompleta, certo? Então, nesse caso aqui, essa equação é incompleta. Por quê? Porque nós temos A igual a 6, B menos 9 e C, o coeficiente C foi igual a zero. Essa outra equação aqui, ó, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Ó. Então, vamos tirar quem é A. Ó. A aqui não apareceu. Então, quando não aparece é porque é 1. Então, o coeficiente A é igual a 1. Quem é B? B é o termo que multiplica x ao quadrado, que não apareceu aqui. Então, nesse caso, ele é igual a zero. E quem é C é o termo independente. Então, C aqui é menos 25. Então, aqui também um dos coeficientes foi igual a zero. Então, essa equação também é incompleta, certo? Esse outro caso aqui, menos x ao quadrado igual a zero. Aqui só apareceu o A. Quem é o A? Aqui no caso é menos 1. Não tem B, porque não tem nenhum número multiplicando só o x, né? Temos apenas aqui multiplicando o x ao quadrado. Então, o B também não aparece, é igual a zero. E o C, que é o termo independente, também não aparece, então o C também será igual a zero. E, novamente, essa equação é incompleta, certo? Incompleta. Ok, pessoal? Então, quando na equação aparecem os três coeficientes, A, B e C, então nós vamos dizer que ela é
completa. E quando um dos coeficientes for igual a zero, ela será incompleta, certo? Então, ó, hoje nós vamos aprender a resolver algumas equações incompletas, certo? Então, aqui nessa aula nós vamos resolver apenas quando na equação UB for igual a zero, ou seja, quando ela vier da forma ax² mais c igual a zero. Então, vamos para alguns exemplos. Ó, nós temos aqui x² menos 25 igual a zero. Quem é A? A é 1, o B não veio, então é zero, e o C menos 25, certo? Então, aqui também nós temos uma equação incompleta. Então, para resolver uma equação dessa forma, nós vamos fazer o quê? Vamos deixar no primeiro membro o termo que tem x². Então, vai ficar x². E o que não tiver x, nós vamos passar para o segundo membro. No caso aqui, o menos 25 passa mais 25. Ó, gente, aqui nós temos uma potência, x² igual a 25. Qual é a operação inversa da potenciação? É a raciação. Então, nós vamos encontrar a raiz quadrada do segundo membro. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. Aí tem um detalhe aqui, ó. Nós vamos procurar o quê? Um número que ao quadrado dê igual a 25. Então, existem dois números que ao quadrado dá igual a 25. Que são quais, ó? Que vai ser menos 5, porque menos 5 ao quadrado dá 25. E também o mais 5, porque mais 5 ao quadrado também dá igual a 25. Então, nós vamos ter dois valores, um positivo e um negativo, certo? Então, por isso que nós vamos colocar aqui, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, porque vai ter dois valores que ao quadrado dá igual a 25. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, a equação do segundo grau vai ter duas soluções, que no caso aqui deu o quê? Menos 5 e mais 5. Então, a gente coloca primeiro o valor menor, depois o maior, menos 5 e 5. Então, essa é a solução dessa equação. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. x² menos 9 igual a zero. Então, da mesma forma, no primeiro membro vai ficar x², no segundo membro vai ficar o 9, ó, está negativo, passa positivo, x² é igual a 9. Então, x vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos quanto? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, a solução vai ser o quê? Menos 3 e 3, certo? Bem simples, né? Não tem muita dificuldade, não. Mais um exemplo aqui, ó. x² menos 144 é igual a zero. Quem vai ficar no primeiro membro? O x². O 144 passa para o segundo membro, ele está negativo, passa positivo, então fica mais 144. Vamos encontrar a raiz quadrada de 144, então vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144, e a raiz quadrada de 144 é 12. Então, x é igual a mais ou menos 12. Então, a solução vai ficar menos 12 e 12. A letra D, ó, x² mais 4 é igual a zero. Então, vai ficar como? x² vai ser igual a menos 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Opa, gente, ó, um detalhe aqui, ó. Nós já estudamos que quando nós temos, certo, uma raiz de índice par, se o radicando for um número negativo, a gente viu que essa raiz não existe nos reais, porque não existe nenhum número que ao quadrado dê igual a um valor negativo, vai dar sempre positivo. Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer que essa equação não tem solução. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, isso nos reais, né? Então, quando isso acontecer, ó, a solução é
vazio, certo? E vamos aqui para o nosso último problemazinho aqui, última equação. Então, nós temos 4x ao quadrado menos 16 igual a zero. No primeiro membro vai ficar quem? O 4x ao quadrado. No segundo membro, o menos 16, já negativo passa positivo. Então, o 4 aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 dividido por 4. X ao quadrado vai ser igual a 16 dividido por 4 dá 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, a solução vai ser igual a menos 2 e 2, certo? Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Nós estudamos apenas as equações incompletas, certo? E na próxima aula nós veremos outros casos, certo? Eu postei uma atividade na plataforma, vocês vão resolver e as dúvidas já sabem, é só entrar em contato comigo. Então, tchau, um forte abraço para todos e fiquem todos com Deus.